Que bom ter você novamente aqui com a gente. E o nosso bate-papo de sábado vai iniciar agora. E vamos ter hoje um bate-papo bem descontraído. Então fica ligadinha, não perca nenhum segundo desse bate-papo de sábado de hoje, que a gente possa tirar bastante lições do nosso dia a dia para o nosso crescimento pessoal e o nosso desenvolvimento nas áreas que necessitamos. Então, vem com a gente e vamos falar sobre o que hoje, Fabíola, Noemi? Mulheres ouvintes da Rádio Angolo, é um prazer estar com vocês novamente. E respondendo a Eliane, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a inteligência emocional. Para recapitular um pouco, a inteligência emocional, ela é o poder de reconhecer e administrar as minhas próprias emoções. Também reconhecer as emoções dos demais. E hoje nós vamos falar sobre como essa inteligência emocional, como eu posso me beneficiar dessa inteligência emocional como mulher, como dona de casa, como mãe, trabalhadora, como eu posso me beneficiar disso. Ou seja, sendo mãe, como eu me relaciono com meu filho, né? Nós aqui somos mães e sabemos que não é a mesma coisa ser a mãe de uma criança de 5 anos, de 15 ou de 20. E a inteligência emocional, ela me ajuda a reconhecer os meus sentimentos e os sentimentos dos meus filhos. Como eu posso ser dona de casa e ter essa inteligência emocional que vocês tanto falam? Eu, no meu corre-corre, no meu dia a dia, como mãe, dona de casa, como que eu posso ter essa inteligência emocional nesse mundo tão estressado que está hoje? Esse mundo que tem 24 horas, mas não tem 24 horas, porque eu não consigo fazer todas as minhas coisas em 24 horas, o dia acabou. Outro dia eu estava batendo papo com a minha filha, indo para a escola, e ela falou assim, mãe, ela me fez uma pergunta, mãe, o seu dia tem 24 horas? Minha filha de 9 anos me fez essa pergunta, eu falei, oi? Porque eu tenho um bate-papo quando eu vou para a escola com a minha filha. Aí eu estalou assim para mim, eu falei, peraí, minha filha está fazendo uma pergunta, vou ter que entender a cabecinha dela, essa cabeça de 9 anos. Por que ela está me fazendo essa pergunta? Se ela está me fazendo essa pergunta, é porque deve ter questionamento dentro da mente dela. E aí eu falei, filha, me explica direito. E ela falou assim, mãe, quando você está brincando, quando você está fazendo o seu trabalho, você consegue fazer tudo? Aí eu falei, virei a pergunta para ela. E eu falei, filha, por que você está fazendo essa pergunta? Para você estar tendo 24 horas, você consegue... O dia está correndo muito rápido para você? E ela falou assim, um pouco, mãe, eu sinto que o dia está correndo um pouco. Aí eu falei, filha, então a gente deve parar. O que você está fazendo demais? Eu sei, filha, que você vai para a escola às 8h45, só volta às 3h15, a hora que eu pego ela, mas você brinca com seus amigos. Se o nosso dia está correndo muito rápido, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, a gente tem que brincar mais, sair da internet, sair da televisão. Aí ela falou assim, vamos perguntar ao Thomas, que é o irmãozinho, que estava um pouquinho à frente. Thomas, seu dia está sendo muito corrido ou devagar? Aí ele falou assim, médio. Aí, para mim, o jeito dele sempre quietinho, né? Porque ele tá sempre a gente fala assim, então o que você tá fazendo? Tô na caixinha do nada. Ele aprendeu esse negócio que a gente explicou para ele, né? Aí ele, médio. Falei, então, filho, a gente tem que sair da televisão, tem que ler mais livro. Isso é uma inteligência emocional, sabe? E eu me peguei fazendo a pergunta depois para mim mesma. Eu vim para casa com esse questionamento. Aí eu falei assim, então eu tenho que ter um planejamento para a minha vida para que 24 horas exista para mim, não possa ser corrido. Isso é ter inteligência emocional também, né, Fabíola e Eliane? Quando eu me questiono mais da inteligência emocional, com a minha filha, quando ela volta da escola contando histórias com os professores. Todos nós sabemos que para ser professor você tem que passar por uma extensa formação, mas que lidar com as pessoas, ou seja, inteligência emocional, ela não faz parte desse currículo como deveria. Ou seja, lidar se você
professor de crianças de 5 anos, né, de primária, se você é professor de adolescente. E quando ela me vem com essas histórias dos professores, eu sempre fico pensativa. E o que eu digo para ela é a inteligência emocional, que é a habilidade dela também poder se relacionar com o professor, né? Eu digo, o que ele faz para você, se é uma coisa que você não gosta, não é pessoal. Ele está numa sala de aula com, não sei, 20, 30 alunos, não é pessoal, né? Ele não tem nada contra você, mas é a maneira com que ele foi treinado. O professor de matemática, ele vai saber muito de números, mas relacionamento com as pessoas, essas relações interpessoais, talvez ele não tenha. E eu acho não, tenho certeza, que muitas profissões se beneficiariam disso, dessa habilidade com o outro. Você pode ver também nos vendedores, aqueles vendedores que criam em você a necessidade da compra, ou aquele que quer vender o que ele quer que você compre, sem criar antes em você aquela necessidade, né? Nós, como mulheres, vamos muito comprar, tem mulher que compra a roupa do marido, né? Compramos muito a roupa das crianças, coisas para o cachorro. E o bom vendedor é aquele que tem essa habilidade de ver em você. Quem é essa mulher? Será que ela é uma mãe de criança pequena que tem que ficar correndo atrás da criança? Não vou oferecer um salto alto, mas eu posso criar a necessidade de que no fim de semana ela saia com o marido com um salto alto e se sinta mais mulher. Yula, quando você falou aí, a mulher que vai lá e compra roupa para o marido, aí eu falei, meu Deus, ela está falando de mim. Ela está falando de mim, porque mais que eu não queira, no meu inconsciente mesmo, eu fui treinada assim. Minha mãe me treinou assim, que eu vi minha mãe tomando conta da casa e vi meu pai trabalhando. Então, eu vi minha mãe controlando tudo. E eu trago isso para mim, sabe? E eu controlo a minha casa. Semana passada mesmo, eu estava conversando com meu marido sobre isso. Eu fui ensinar ele um pouquinho para ele entender, até ele entender ele mesmo, sabe? E eu falei assim, eu trago coisa dos meus pais. Por mais que eu não queira inconscientemente, eu trago da minha família. E você traz. E aí eu perguntei, você traz isso, isso, isso? Ele falou, sim, eu trago isso dos meus pais. E eu falei, eu também trago. Até escorreu assim um pouquinho de lágrima em mim, falei assim, eu também trago. Mas a gente precisa quebrar algumas coisas. Isso é ter inteligência emocional no casamento, sabe? Por mais que não é que eu controlo a casa, é que está sobre minha supervisão. Porque meu marido fala assim, isso é coisa sua. Então foi combinado. Então, quando você falou isso aí, eu me vi, mas falei assim, eu não sou controladora, porque esse é o meu papel dentro da minha casa e eu fui ensinada assim também. Não, Noemi, o interessante é que você tocou em outro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Como eu reconheço essas emoções em mim mesma, né? Você foi capaz de reconhecer às vezes também, como trazemos muito da nossa família, de como fomos criados, reconhecer que eu trago isso que não é meu, ou uma emoção que extrapola. Por quê? Por que essa emoção está extrapolando? Então, no meu autoconhecimento, eu vou indagar, vou fazer aquelas perguntas e vou perguntar, porque às vezes nós já vimos isso, talvez já passamos por isso, que a pessoa está brigando por uma colher fora do lugar, mas não é a colher. Não é, o motivo daquela briga não é a colher. O motivo daquela briga é alguma coisa do passado, porque eu não sei identificar as minhas emoções. Porque naquele momento, no verdadeiro momento lá atrás, com meu marido, 5, 10 anos atrás, eu não fui capaz de reconhecer a minha emoção e tratar dela naquele momento. E aí ela me acompanha, e por causa de qualquer coisa, essa emoção extrapola de novo, por culpa de um gatilho. Então, o autoconhecimento é um dos pilares também da inteligência emocional para a gente se relacionar melhor com o pai, com o filho, né?
Às vezes você vê os filhos pequenos repetindo o padrão dos pais. A minha irmã do meio tem 2 meninas e uma delas é muito comportada, e a outra é um terremoto. Ela é terrível. E ela fica toda nervosa. Eu falo, mas você não se reconhece nela? E você tem que estar agradecida porque você era pior. Você era pior do que ela. Então, ela reconhece as suas emoções também e ela é capaz de entender a filha, porque ela já esteve naquele lugar. Não é? Eu falo para minha filha, eu já fui adolescente, eu já tive 15 anos. Então, eu tenho que ter esse manejo dessas minhas emoções e saber que com 15 anos também você está com os hormônios daquela maneira, você ainda não se identifica, você é criança, você é adulto, quem sou eu? Aí quando a criança está, né, adolescente, está chorando, está rindo demais, você tem que saber reconhecer a emoção nele também, porque você já passou por aquilo. Por exemplo, uma das coisas que eu fui ensinada pelos meus pais foi a suprimir as minhas emoções, as negativas. Por exemplo, você nunca vai falar que você está com raiva. Falar que está com ódio, o meu pai sempre falava, essa palavra não pode existir na sua boca, não pode existir nessa casa. Essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. E muitas delas a diário. Você sai correndo para pegar o ônibus num dia de chuva, toda linda, com cabelo liso, e aquela chuva enrolou todo o seu cabelo, você fica com raiva. E não vai acontecendo nada ruim com essa raiva. O que eu tenho que fazer então para entrar no autoconhecimento que nós falamos? É parar e dar nome e sobrenome. Você para e você fala, estou com muita raiva, mas muita raiva, porque é o que está acontecendo com você. E isso é autoconhecimento. Você sabe que naquele momento é raiva e é do ônibus. Porque se você não identificar essa emoção, se você não nomear essa emoção, o que vai acontecer? Você vai chegar no trabalho chateadíssima, cheia de raiva, porque você não soube lidar com essa emoção. A primeira pessoa que fala com você, você vai ser mal educada com ela, vai ser agressiva. Então, para você mudar como você se relaciona com as pessoas à sua volta, sendo no seu trabalho, sendo até na sua casa, porque pode acontecer na volta para casa. Eu saio do trabalho cansada, quero ir para casa, corro, perco o ônibus, tenho que esperar não sei quanto tempo e eu tenho o quê? Muita raiva, porque eu estou cansada, estou com fome, eu quero dar um abraço na minha filha e agora eu vou ter que esperar 1 hora a mais, ou meia hora, ou 40 minutos. Então eu paro ali naquele ponto de ônibus e digo, eu estou com raiva que eu perdi esse ônibus. Porque se eu não fizer isso, eu vou chegar em casa e aí o maridão pergunta, você está atrasada em nosso jantar. Como eu não nomeei e não manejei aquela minha emoção no ponto de ônibus, eu vou brigar com ele. E aí vai começar toda uma briga, toda uma situação que não era porque ele me perguntou pelo jantar. Eu não estou com raiva ou brava por aquilo. Eu estou porque eu perdi o ônibus lá atrás. Então, saber que eu estou brava, não com o marido, mas porque eu perdi o ônibus, é autoconhecimento. Gente, desculpa, mas eu sempre trago exemplos da minha casa, né? Nada como exemplo da nossa própria vida. Essas palavras que a gente fala do autoconhecimento, a Fabiola falou, acontece alguma coisa, nós explodimos, né? E semana passada eu me vi assim, e eu refleti rapidamente, porque a gente vai viajar, eu que tenho que preparar tudo, e o meu marido fica ali, quietinho no dele, né? Mas quando chega a hora, ele fala, vamos, que está na hora, já deu a hora, a gente vai perder. E aí eu começo a explodir. Por quê? Por que eu explodo? Não porque ele está falando vamos. Eu fiquei com raiva porque eu vi ele sentado, calmo, tranquilo, e na hora do vamos, tudo cai em cima de mim. Mas é eu que tenho que checar se as luzes estão acesas, se as janelas estão fechadas. Então eu explodo, dá uma explosão.
Mas eu me peguei, eu comecei, eu dei uma risada, porque eu falei assim, Noemi, vambora, arruma as coisas, vambora. É assim mesmo. É ter controle das emoções. E eu comecei a rir, né? Porque agora eu entendo como controlar as minhas emoções. Na hora da explosão, a gente tem... no começo, quando eu explodia, eu ia para o meu quarto, ficava lá, segurava as mãos, apertava os dedos, estalava todos os dedos. Depois que acalmava, eu falava assim, me deixa sozinha, porque eu preciso pensar, ter o controle das minhas emoções. Aí, quando acalmava, eu descia e conversava. Porque se eu explodir na hora, é a minha verdade que vai prevalecer. Não vai ter conversa, porque eu tô certa e ele tá certo. E ninguém tá certo, né? A gente tem que achar um meio como casal, como marido e mulher. Lembrei de um exemplo agora da inteligência emocional da minha filha. Essa noite, bueno, hoje de manhã eu acordei com uma mensagem no WhatsApp. Mano, era as 3, 4 da manhã. E quando ela acordou, eu falei, eu pensei, ela teve alguma emergência, mas ela não acordou. Eu falei para ela, quando você precisa da mami pela noite, você tem que bater na porta, você tem que me chamar, porque o telefone eu não vejo. E ainda que se eu levante para ir ao banheiro, tomar uma água, eu não olho o telefone. Então, se você me necessita, você tem que me chamar. E a resposta dela, de uma pessoa que tem uma certa inteligência emocional, porque conhece a mãe, foi: eu não gosto de te acordar. Eu não gosto quem você é quando eu te acordo, de dia ou de noite. Então, ela reconheceu a emoção da mãe dela, já várias vezes, e ela falou, nessa série eu não quero entrar, eu vou deixar como está, não é? E pode ser com o seu chefe, com o seu irmão, irmã, marido, é o que a gente falava também. Se você vê o outro todo alterado, todo nervoso, e a gente sabe a palavrinha que vai detonar ainda mais. A gente sabe a gasolina que vai avivar aquele fogo. E a gente fala porque estamos buscando problemas. Agora, se você vê que o maridão já chegou em casa, nervoso, aconteceu alguma coisa no trabalho, não vai ficar perguntando, não vai ficar falando, não vai jogar gasolina nesse fogo. A inteligência emocional é reconhecer que ele também tem as suas emoções e que ele, nesse momento, não está bem. Deixa meia hora, 1, 2, ou quando ele se sentir preparado, vem, vai conversar contigo, vai contar o que aconteceu, mas reconhecer a emoção do outro também faz parte da inteligência emocional. Realmente é muito importante. Você me fez recordar uma situação que eu vivi ontem. Estava conversando com a Nô, rapidamente, ela estava me perguntando como é que estava a minha filha, que aconteceu um episódio com ela, e o meu marido chegou nessa hora. Ele chegou, tal, e eu falei assim, Nô, eu vou parar aqui de conversar um pouquinho com você e vou dar atenção para o meu marido, porque hoje ele está um pouquinho nervoso, ele está um pouquinho agitado, e pela situação que nós vivemos nos últimos dias. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Eu vou dar atenção 100% aqui para ele e eu volto para conversar com você. É realmente entender como é que está a situação daquela outra pessoa que está ali do meu lado. Então, naquele momento, eu parei tudo para me entregar 100% a atenção para ele, que ele estava precisando ali naquele momento. Quando acabou, enfim, de toda essa atenção que ele precisava, Noemi, já estou de volta, podemos voltar a conversar. E foi muito interessante que a Nô, depois ela falou algo para mim muito importante. Fala, Nô. Hoje você tem inteligência emocional, né? É entender realmente, gente, qual a situação que essa pessoa está hoje, quais são os sentimentos que está ali dentro dela, mexendo com ela. É fazer realmente um scan rápido para entender ali a situação do momento. Sim, sim. E a mesma coisa com os filhos. Tem momento que eles querem ficar sozinhos, eles não querem companhia, né? Não querem. Eu aprendi, eu digo que a minha filha é minha mestra, porque
todas as fases que ela teve, eu aprendo a ser mãe com ela cada dia. Antes nós éramos muito apegadas, nós tínhamos sempre uma série para ver juntas, e aí que a gente ficava comentando depois a série, a gente sentava no sofá uma do lado do outro abraçadinhas, era muito beijo, era muito abraço. Teve um momento que quando eu fui, ela era pequena ainda, eu fui levá-la na escola, sempre beijava na porta da escola, mas um dia ela falou: mãe, você pode me beijar aqui na esquina? Não na porta do colégio. Eu vou forçá-la a beijar-me na porta do colégio. Não, porque as outras crianças iriam chamá-la de criança, né? Essas coisas que as crianças fazem, ela queria passar uma outra imagem. E um dia que eu sempre trabalhei muito fora, estava em casa, era o dia que eu estava em casa, eu falei: então hoje nós assistimos uma série juntas. Ela falou: não me apetece, quero ir para o meu quarto. E eu sabia que ela ia para o quarto para conversar com os amigos. Fiquei tão murchinha, mas é o momento dela, é aquele momento. Adolescência é o momento de estar com os amigos. Eu não queria estar com a minha mãe na idade dela. Eu queria estar com os meus amigos, porque tínhamos coisas mais em comum, né? E respeitar esse momento, ler essas emoções também dentro da família, com os filhos. Às vezes, como a Noemi falou da autoridade, usamos a autoridade de pai, né? Usamos a autoridade de mãe para fazer que, não, você tem que fazer assim. Mas por que tem que fazer assim? Sempre quando eu digo para ela, você tem que fazer assim, ela fala: me dá uma explicação por quê? E eu tenho que pensar por quê. Precisa. Eu tive que fazer assim, mas as nossas realidades são totalmente diferentes. Não precisa fazer assim. Você vai fazer de outra maneira, mas não precisa fazer da minha maneira. Eu sou mãe de 2 meninas e a minha mais velha já não é tão criança mais, já é uma mulher. Nos últimos dias ela anda bem sobrecarregada com a universidade que ela faz e ela anda bem com seus sentimentos à flor da pele. E ela: mãe, olha, eu não estou bem. Eu falei assim: meu Deus, calma, menino. Entendo que você não está bem. E ontem ela chegou, tal, já subiu direto, chegou com o material dela, tal. Aí tomou banho, ok. Eu falei assim: filha, vem aqui conversar comigo, porque eu estou sentindo que nós estamos aí um pouco uma distante da outra. O que está acontecendo? Então eu fiz ela refletir, aí passei um texto para ela, ela não veio, ela subiu após terminar de comer, então eu passei um texto para ela, que ela precisaria encontrar ali os sentimentos, o que está acontecendo com ela. E aí ela me respondeu: mãe, eu só estou realmente muito esgotada com a universidade, mas eu continuo te amando do mesmo jeito, isso tudo vai passar e eu vou estar mais perto, porque a gente sempre foi muito juntas, sempre muito juntas. Então eu estou sentindo falta dela, sentindo falta daquele companheirismo e tal. E ontem nós tivemos que ter um pouco de inteligência emocional para não continuar com aquele sentimento de: nossa, que distanciamento que nós estamos, às vezes brigando por nada, por situação nenhuma plausível para ser realmente discutida. E isso, como a Noemi sempre fala, isso é ter inteligência emocional, é realmente trazer a consciência, trazer à tona o que está acontecendo, por que você está assim, o que você está sentindo. Vamos buscar aqui conversar e resolver isso, para que esse sentimento não venha se tornar algo ruim, porque nós temos que ter esse cuidado. Que sentimentos que você vai alimentando de forma ruim, ele vai virar um rancor, ele vai virar ali algo que vai te machucar. E o simples fato de você trazer à tona, de você conversar sobre aquilo, quebra muitas barreiras. A verdade é essa, quebra bastante barreiras. Como você comentou, né? Bueno, nós três já estivemos falando sobre inteligência emocional.
como nós chegamos hoje a reconhecer essas nossas emoções. A inteligência emocional, ela se pratica, claro, ela se aprende. E eu gostaria de convidar as nossas ouvintes, se você tem interesse em acessar as ferramentas que podem te ajudar a melhorar a sua relação com as outras pessoas, eu te convido a acessar o nosso Instagram, que é @Mulheres em Movimento Europa. Lá você vai encontrar um link onde você vai responder algumas perguntas e uma delas será o seu e-mail. E nós vamos enviar para você algumas ferramentas em forma de texto ou em forma do e-book. E nós ficamos por aqui nesse sábado. Beijo a todas. Um beijo, meninas, e até o próximo programa. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até sábado que vem.